Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação e o seu objetivo é a divulgação da doutrina espírita, divulgação das casas espíritas da nossa região e os trabalhos que essas casas realizam e as oportunidades que elas nos dão para o trabalho no bem. Como nós já comentamos no programa anterior, para você que já acompanhou, nós estaremos durante 30 dias fazendo a divulgação sempre de um livro da doutrina espírita. Portanto, este mês nós estamos aqui indicando o Livro dos Espíritos, não só para a sua leitura, mas para o seu estudo. Este livro é o primeiro livro da codificação espírita. Ele foi lançado em 1857, em abril de 1857. Como nós já dissemos no último programa, ele foi feito levou 20 meses para ser feito, até porque ele foi feito de uma maneira diferente. Kardec fazia as perguntas e os espíritos davam as respostas. E depois de todas essas respostas, ele teve que ser revisado também pela espiritualidade e pelo mesmo processo, através de médiuns. Perguntas e respostas feitas através de cestas. Então, por isso, o livro levou um tempo maior para ser lançado. E junto com esse livro, apareceram também algumas terminologias novas, a doutrina espírita, o espiritismo e o nome Allan Kardec. É muito importante a gente dizer que a primeira edição desse livro, ela saiu com 501 perguntas e respostas. E este livro que hoje nós temos, ele contém 1018 perguntas e respostas. Então é muito importante que vocês, meus irmãos, que queiram iniciar na doutrina espírita, que vocês comecem por este livro. É o primeiro da codificação, é importante que vocês leiam e reflitam muito sobre cada resposta que foi dada pela espiritualidade. Esse livro nos traz muito conhecimento, nos traz muita calma, nos diz de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos. E nós vamos aproveitar e já entrar no nosso assunto e na nossa conversa, na nossa entrevista de hoje, que hoje nós temos aqui o nosso irmão Francisco Sena. Francisco Sena, ele é presidente do 8º Conselho Espírita, ele está como presidente também da Associação Espírita Fraternal, é palestrante espírita, muito ligado à doutrina, eu posso dizer isso porque eu o conheço muito bem. Ele trabalha em várias frentes, trabalha na campanha do Quilo, trabalha junto ao Laje. Então é uma pessoa, um ser humano que nós devemos e podemos seguir o seu exemplo. Francisco, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós agradecemos, Sandro, essa oportunidade de estarmos aqui hoje divulgando mais uma página da doutrina espírita. Gostaria também de complementar o que você disse sobre o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, dizer aos irmãos que estiverem interessados, nós temos lá na Banca do Livro Espírito, na Avenida Alberto Braun, em frente ao número 48, uma banca de livros, com DVDs, com livros, com CDs, com várias novidades e os preços sempre interessantes. Então, quem se interessar por essa literatura e outras, vocês vão encontrar lá na Banca do Livro Espírita.
E comprando na Banca do Livro Espírita, vocês estarão nos ajudando a manter este programa, porque a mantenedora do programa, Atualidade Espírita, é a Banca do Livro Espírita. Perfeitamente. E lembrando que todo mês nós estaremos sempre indicando um livro da doutrina, um livro para ser estudado, não para ser lido, né, Francisco? Chico, vou te chamar de Chico, como eu te chamo no dia a dia. Antes da gente entrar propriamente dito no assunto, eu queria que você aproveitasse esse espaço para falar um pouco sobre a Associação Espírita Fraternal, os trabalhos, os cursos, né, as oportunidades que a casa dá para os seus frequentadores. Pois não, Sandro. A Associação Espírita Fraternal, ela está localizada na Rua Trajano de Almeida, número 124, no Paissandu. Aquela rua que tem ali do Colégio Galdino do Vale Filho. Nós temos várias reuniões, vários cursos, várias atividades. É interessante que os interessados acessem a internet lá no nosso site aefraternal.net. Lá vai estar relacionado os dias, os horários, os cursos e todas as atividades de nossa casa. Então é interessante, né, que busque no site ou então curtir na nossa página no Facebook, a Associação Espírita Fraternal. Mas eu gostaria de antemão também fazer um convite, dizer que no dia 4 de março, domingo, nós estaremos realizando na nossa casa o terceiro Festival de Sorvete, cuja finalidade é a melhoria da nossa sede e também a sua ampliação. É self-service, a R$12, pode tomar sorvete à vontade, começando às 15 horas e encerrando às 18 horas. Além dos sorvetes, teremos outros elementos, pastel, refrigerante, enfim. Música. E uma parte artística, músicas de boa qualidade. Então fica aqui o convite. Dia 4 de março, das 15 às 18 horas, na nossa casa, nós estaremos no terceiro Festival de Sorvete. Nos ajude a melhorar a nossa casa, a ampliar a nossa sede. Melhorando, melhor serviremos ao nosso público. Perfeito. Vamos aproveitar então e fazer um apelo também a todos vocês que nos escutam, lembrando que os 3 primeiros domingos de todos os meses nós temos a campanha do quilo, né, Chico? Que sai lá do Fraternal às 9 horas da manhã. Então, se você quiser ingressar num trabalho sério que vai te trazer muita satisfação e um trabalho de caridade, essa é a oportunidade também, é em prol do Laje, Lar e Abrigo, Amor a Jesus. Bom, vamos então entrar aqui no nosso assunto, o assunto que foi escolhido. Eu assisti um estudo seu, muito interessante, autoconhecimento, autoestima e nós. Então vamos aproveitar e falar sobre esse assunto, Chico. Eu queria que você nos passasse qual o objetivo desse tema, autoconhecimento, autoestima e nós. Pois não, Sandro. O objetivo do estudo é mostrar a necessidade de nos conhecermos, compreender os problemas que nos cercam, realizar as atividades necessárias para eliminá-los e assim nós estaremos erguendo a nossa autoestima. O porquê do autoconhecimento, da autoestima e nós? Que geralmente nós temos uma receita pronta para resolver a solução dos problemas de todos os nossos irmãos. Mas nós precisamos primeiro resolver os nossos problemas, os problemas que estão dentro de nós, inseridos em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa mente. Então, por isso, e nós, né? Primeiro vamos nos resolver, para depois realizar esse movimento de auxiliar quanto possível e a quem nos procura, né, a amenização dos seus sofrimentos, dos seus problemas. Perfeito, perfeito. Mas por que é tão necessário que alguém se conheça profundamente? Em outras palavras, por que o autoconhecimento é tão importante, Chico? Sandro, nós podemos até dizer que é uma necessidade básica esse processo do autoconhecimento. Porque se nós não nos conhecemos, nós vamos viver eternamente a síndrome de Gabriela,
nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e as pessoas não se modificam, não realizam, né, a sua reforma íntima. Então, o autoconhecimento, nós podemos dizer que tem 3 etapas importantíssimas. A primeira é que nós só amamos quem conhecemos. Eu não posso amar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, que nunca cruzou meu caminho, que eu jamais vi, nem sei que ela existe. Eu posso ter fraternidade, solidariedade, tolerância, enfim. Mas amar, nós podemos amar aqueles que estão reencarnados dentro da mesma família, no mesmo lar, aqueles que convivem mais próximo de nós. Mas, seguindo as orientações de Jesus, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eis aí o primeiro movimento, amar a si mesmo. Nós temos que nos amar, porque nos amando, nós partimos para o segundo passo, que é dizer que se não nos conhecemos, vamos ficar eternamente reféns do que os outros falam e do que os outros pensam de nós. Ah, Francisco é uma pessoa boa, Francisco é uma pessoa generosa, conforme você falou aí, e eu vou inflar o meu orgulho, o meu ego, essas coisas todas, e vou me julgar, né, nessa situação. Tá? E, de repente, eu deixo de fazer aquele processo de transformação. Ou então, fulano não presta, fulano é bandido, que a gente está vulgarmente ouvindo aí nas redes sociais, nas mídias, do bandido que foi assim, do bandido que foi assim. Mas são filhos de Deus, são nossos irmãos. Então, uma palavra de amor, de carinho, né, para essas criaturas. Então, se nós somos tratados assim, então a gente vai viver eternamente nessa condição. E se nós realmente nos conhecermos, aí nós damos o passo seguinte, que é realizar a nossa autoestima. E os irmãos que estão nos ouvindo, nos emprestando aí, né, o seu tempo, pode dizer, mas eu me conheço, sou fulano de tal, moro na rua tal, RG número tal, enfim. Mas será que nós somos só isto? Não, meus irmãos, nós somos muito mais do que isso. Somos seres imortais vivendo uma experiência na matéria. Porque o dia que essa matéria, que é o corpo, deixar de existir, nós continuaremos existindo na espiritualidade. E o que nós vamos levar para lá? É o autoconhecimento, é o nosso exercício. Certo. E você fez uma colocação, essa semana eu estava lendo a Gênese, e quando Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, esse próximo, na Gênesis eles deixam isso muito claro, Kardec deixa isso muito claro, que esse próximo não é o ser humano, simplesmente o ser humano que está próximo de nós. Esse próximo é o planeta, a natureza, os animais, porque todos esses seres estão em evolução. Então, próximo é tudo aquilo que está próximo de nós e que tem essa energia, esse princípio vital. É importante as pessoas saberem disso, porque as pessoas tomam muito o próximo simplesmente como ser humano. E às vezes tratam mal um animal, tratam mal a natureza, né? E tudo isso é o nosso próximo, né? É importante a gente deixar isso bem claro para os nossos amigos. Essas informações, Chico, nos levam a pensar que o ser humano precisa estar ajustado emocionalmente com o ambiente no qual está inserido. Isso é uma convenção social ou é uma necessidade real? Sandro, isso é uma necessidade real. Vamos explicar, né? Primeiro, que nós só enxergamos o mundo a partir dos nossos conteúdos internos. Se somos pessoas que carregamos diversos problemas, traumas, condicionamentos, nós colocamos um óculos escuro e enxergamos o mundo cor de cinza, achando que todo mundo é culpado, todo mundo é responsável pelo nosso sofrimento, quando na verdade nós que não estamos resolvidos. Então nós projetamos, fazemos a projeção para fora daquilo que na verdade está dentro de nós. Também existe a lei de causa e de efeito. Se eu amo, serei amado. Se eu respeito, serei respeitado. Se eu odeio, serei odiado e assim sucessivamente. Então, se eu estou com a minha autoestima elevada, eu vou ver o mundo de uma forma diferente. Vou ter mais otimismo, mais iniciativa. Do contrário, se a minha autoestima estiver baixa,
eu também lanço isso no mundo. Vou ver que tudo está ruim, que o mundo está de mal a pior e essa crise que nós estamos vivendo. A gente se deixa envolver por isso e acabamos desenvolvendo perturbações, depressões, síndromes diversas. Então, é uma necessidade real. Estamos ajustados, como nós estamos ajustados aqui hoje nessa entrevista, né? Então, eu estou aqui consciente, olhando para você. Se eu estou trabalhando, eu tenho que estar trabalhando. Então, senão a gente fica desassociado. Está aqui pensando no lá, no acolá. Então, nós temos que fazer esse processo de mergulhar dentro de nós. Perfeito. Essa informação me faz lembrar a reforma íntima, né? Tão comentada nas casas espíritas. Mas isso aqui a gente vai deixar para um próximo bloco. Eu vou te fazer uma pergunta mais simples, porque o nosso tempo estamos chegando ao nosso intervalo. Todos nós temos problemas, como você colocou aí os problemas. Geralmente nós colocamos a culpa nas outras pessoas de todas as dificuldades que nós vivemos. Fale um pouquinho sobre isso, Chico. Isso é verdade, Sandro. Por exemplo, o marido reclama da esposa, que a esposa age friamente. Esposa já acusa o marido de não lhe dar atenção. Os pais reclamam que os filhos são rebeldes. Os filhos dizem que os pais não os compreendem. Patrão acusa os empregados de estarem morcegando, de serem ineficientes. Empregados acusam os patrões de serem sovinas, pão duro. Mas aí nós falamos, e se nós olharmos para dentro de nós, será que o problema está nos outros ou se são os nossos conteúdos, conforme falamos anteriormente, né? Então é preciso fazer essa viagem. Muitas vezes nós viajamos para fora, mas fazer essa viagem para dentro de nós e identificar o que está errado dentro de nós. O que nós temos feito enquanto marido, enquanto esposa, enquanto patrão, filho, pais, enfim. Como que nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus ou estamos andando na contramão? Né? Que é muito fácil eu culpar os outros. Aí eu fico isento dos meus problemas. Mas se eu olho para dentro de mim e enxergo, não, realmente, a situação, o problema é meu e não dos outros. Aí a gente começa a fazer esse exercício. Gente, é difícil. Não vamos nos enganar, é um problema, difícil. Mas precisamos dar o primeiro passo. Senão a gente vai ficar eternamente nesse círculo vicioso. Errei porque o fulano é culpado. Errei porque fulano me fez errar. Não. A gente erra por nosso próprio livre-arbítrio. Exatamente. É muito fácil a gente apontar o dedo, né? As pessoas costumam dizer que quando a gente aponta o dedo para alguém, os outros dedos estão apontados, virados para nós, né? E a gente vive num planeta de provas e expiações. Então é necessário que a gente entenda e que a gente saiba e que aceite que nós estamos aqui para a solução de problemas, né, Chico? Nós não estamos aqui a passeio. Temos problemas a serem solucionados e é por isso que nós temos que buscar esse autoconhecimento, né? Esse nosso entendimento. Chico, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Então vamos seguir aqui na nossa entrevista. Essa informação me faz lembrar a reforma íntima, tão comentada nas casas espíritas, que tem como base o Livro dos Espíritos, da questão 919, que é formulada da seguinte maneira: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Um sábio da antiguidade nos disse: conheça-te a ti mesmo. Quais são as suas considerações sobre essa questão, Chico? Sandro, primeiramente, nós vamos falar, né, do nosso querido Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. Há 2000 anos atrás, Jesus prometeu, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. E o Consolador veio, né, na figura da doutrina espírita. E para se confiar esse trabalho somente num espírito de escola, no caso, nosso irmão Allan Kardec. Com certeza, uma proximidade muito grande com Jesus Cristo. Então, Kardec já sabia quais eram as nossas mazelas, os nossos sofrimentos. E, ao fazer esse questionamento, ele pensou em nós, o que era preciso fazer para a gente se melhorar. Então, a espiritualidade responde: conhece-te a ti mesmo. Porque nós viajamos para fora, né?
buscando a solução dos nossos problemas fora. Você tem que resolver o meu problema. Mas, na verdade, nós temos que fazer essa imersão dentro de nós. Mas estarmos preparados, porque olhar para dentro de si, vamos ficar bem assustados. Porque quantos erros nós acumulamos. Identificando esses erros, termos a humildade de resolvê-los da melhor forma possível. Perfeito. Tá? Vamos fazer agora o nosso intervalo e nós já voltamos para continuar com essa entrevista com o nosso irmão Chico. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Meus irmãos, nós gostaríamos de, em primeiro lugar, de pedir desculpa se ocorrer alguma falha aqui. É que nós estamos iniciando agora a nossa trajetória aqui no programa, então sempre ocorre algum probleminha, algum contratempo, nós não estamos acostumados ainda com esse processo, mas muito em breve tudo vai estar nos seus trinques. Chico, vamos continuar aqui com o nosso tema. Autoconhecimento, autoestima e nós. Eu queria agora que você nos respondesse a seguinte questão, Chico. Qual a orientação que a doutrina espírita pode nos dar para realizarmos essa autoanálise? Sandro, os grandes estrategistas informam que para se resolver um problema, antes tem que conhecê-lo profundamente, estudá-lo, sondá-lo, conhecer e depois realizar, né, as iniciativas, ter uma atitude proativa, não é esperar as coisas acontecer, aconteceu, vamos resolver. Não, já tem que ter uma solução mais ou menos formada na sua mente. Então, esses acontecimentos, na iniciativa de nós realizarmos a nossa reforma íntima, o autoconhecimento, que é a mesma coisa, desenvolver a nossa autoestima, em nós temos aí 3 etapas fundamentais. Primeiro, ter humildade, porque sem a humildade nós começamos a enxergar em nós as virtudes que não temos. Tá? Então, ter essa humildade de buscar as nossas mazelas, reconhecer essas mazelas e resolvê-las da melhor forma possível. Aí nós vamos no dicionário, lá tem um significado de humildade, mas isso não nos satisfaz. Nós queremos alguma coisa como se nos servisse de âncora, que olhássemos aquilo ali e disséssemos, isto é humildade. Então vamos a Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, quem é o maior no reino do céu? Jesus pega uma criança, coloca em meio a eles e diz que se não nos fizermos, né, humilde como uma criança, não entraríamos no reino do céu. Por quê? A gente pode discutir com a criança, colocá-la de castigo, tirar o seu brinquedo, enfim. E a criança, daí a pouco, está em paz, como se nada tivesse acontecido. Diferente de nós adultos. Carregamos mágoa, ressentimento, paramos de dormir,
temos que tomar remédio porque ficamos depressivos, angustiados, enfim. O segundo passo, né, é compreender o próximo, tá? Mais uma vez, Jesus é o nosso mestre que nos salva nesse instante, né? Porque ele sentado numa praça pública, rodeado por uma multidão, de repente os fariseus arrastam uma mulher que tinha sido pega em adultério e desafiaram Jesus que a lei é clara, que deve ser apedrejada as adúlteras. E o que Jesus tinha para falar? O que ele diz? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então nós temos que ter essa atitude de compreender, de perdoar, de ter tolerância com o próximo. Como nós precisamos de que as pessoas tenham tolerância com as nossas imperfeições. Depois desses passos dados, interrogar a nossa consciência. Aí nós vamos deixar aqui uma outra dica, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na banca do Livro Espírita. E eu passei lá outro dia, os gerentes da banca, né, botaram esses livros a preço realmente atrativo. Então, quem quiser uma leitura sadia, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, ele nos fala, né, que a criatura que realmente está preocupada com a sua reforma íntima, revisar o seu dia. Quando chegar à noite para colocar a cabeça no travesseiro, pense no seu dia. Quais são as oportunidades que chegaram às nossas mãos? O que eu fiz com essas oportunidades? Aceitei, trabalhei? Ou então estamos aí aumentando, vamos dizer assim, o karma negativo para existências futuras? E se a gente fez alguma coisa de errado, ou deixamos de fazer alguma coisa, no dia seguinte, realizar, né, o processo de melhorar, de trabalhar, correr atrás desse prejuízo. Essas suas colocações me fizeram lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, ou seja, ser bons, né, para com todos, indulgência para o defeito do próximo, né, ou seja, a indulgência aí está no sentido de tolerância, tolerar. Foi isso que você colocou muito bem, que me chamou a atenção, né? Não apontar o dedo para o defeito do próximo, e sim buscar o nosso autoconhecimento e perdão das ofensas. Se conseguirmos fazer pelo menos um deles durante a nossa encarnação, já estaremos dando um grande passo para a nossa vitória, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que você citou bem aí, tem que ser o nosso livro de cabeceira, no capítulo 17, um espírito protetor orienta o seguinte: a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre. Lúgubre aqui no sentido de provocar medo, pavor, né? Como se fosse um funeral. Ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Vivei como vivem os homens do vosso tempo. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Essa informação tem muito a ver com a proposta da reforma íntima. O que você poderia falar sobre essa colocação do Evangelho? Pois não, Sandro. Nós voltamos então ao livro que você apresentou aqui, que é o Livro dos Espíritos. Na terceira parte nos fala sobre as leis morais e entre elas Kardec colocou a lei de sociedade. Nós fomos criados para vivermos em sociedade, não é se isolar, não é ser um eremita, viver isolado no mundo. Não, nós precisamos desse atritar um com os outros. É nesse atritar que nós vamos nos melhorando, cedendo, recuando, perdoando, fazendo todo esse processo que nós falamos até aqui. Então, o cristão verdadeiro vive no meio da sociedade. Tem que ter momento de lazer, entretenimento, enfim, tem que ter esses acontecimentos, aproveitar, né, que já estamos no mundo, aproveitar esses acontecimentos. Mas temos que ter a responsabilidade com a nossa conduta. Respeitar, amar, enfim, não fazer os outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem.
não termos preconceitos. Eu sou espírita e não vou aqui, não vou acolá, e criamos um rótulo, um preconceito e nos afastamos das outras pessoas. Não. Se nós já temos, né, esse fortalecimento que é a doutrina espírita, devemos de viver na sociedade. E com o nosso exemplo, com a nossa conduta, contagiarmos o nosso próximo. Né? Que é muito fácil você se isolar, né, e querer ser o salvador do mundo sem estar em contato, né, com o irmão que sofre, com o irmão que está padecendo, muitas vezes também com os irmãos que provocam as aflições no mundo. Temos que ter esse olhar, temos que ter esse critério, né? E não viver como um chato. Eu sou espírita, não vou aqui, não vou acolá. Não, nós temos que ter esse discernimento. Aonde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, né, esse Espírito nos faz esse alerta. Estamos no mundo, mas sabendo que não somos do mundo. Né? É importante a gente salientar que a doutrina espírita não nos proíbe de absolutamente nada, né, Chico? Nós temos a oportunidade de fazer aquilo que desejarmos, mas nós precisamos pensar nas consequências de cada atitude que nós vamos ter durante a nossa vida. Né? A pessoa tem o direito de fazer aquilo que quiser e usar o seu livre-arbítrio da maneira que quiser. É importante que a doutrina espírita não nos proíbe de absolutamente nada. Paulo, o apóstolo, escreve aos Coríntios: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, Chico? Pois não, Sandro, é muito interessante essa colocação, né? Porque antes de falarmos, precisamos agir. Muitas vezes, né, frequentamos uma casa espírita ou uma outra religião qualquer e ali estamos de segunda a segunda, só ouvindo as preleções, né, as palestras e em nada nos modificamos. Então, o que o Paulo apóstolo quer nos orientar, nesse sentido, é aliar o nosso conhecimento, né, à prática do bem. Nada adianta a gente estar, né, protegido dentro de uma casa religiosa e não fazermos nada em benefício a nós e em benefício ao nosso próximo. Evocar o nome dos mentores espirituais, pedir ajuda, é louvável, mas é aquela situação. Façamos a nossa parte. O que nos compete a fazer, eles não vão resolver. Nem Deus interfere em nosso livre-arbítrio. Então precisamos o quê? Né? Fazer aquilo, trabalhar, buscar e achareis, procurar, bater e a porta se abrirá, buscar e achareis. Esse é o movimento do trabalho em prol do bem. Então, o que Paulo quis dizer é isso, alinhar o estudo, o conhecimento à prática do bem. Você me fez recordar um outro estudo, um outro palestrante que eu também ouvi, que ele diz uma coisa interessante, que muitas vezes nós pedimos perdão a Deus por ofensas que causamos a terceiros. E ele diz que Deus não tem a necessidade de nos perdoar, porque Deus nos conhece. Deus sabe todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades. Né? Então, muitas vezes a gente pede perdão à pessoa errada e dá aquele problema como solucionado, quando, na verdade, né, aquilo que nós precisamos é estar novamente frente a frente com a pessoa que causamos a mágoa e corrigir o erro que foi cometido. É assim que muitas vezes Deus nos responde às nossas imposições. Né? As respostas que recebemos nem sempre é aquela que nós queremos, mas a que precisamos. Né? Com certeza. A religião poderá nos ajudar na reforma íntima, nessa reforma íntima, Chico? Com certeza, Sandro. E eu vou dar a resposta, né, com uma frase de Mahatma Gandhi, né, que nem cristão ele era, mas ele diz que um homem sem religião é um barco sem remo no mar bravio, não sabe aonde vai parar a embarcação. Logicamente, quando nós falamos em religião, não queremos aqui fazer apologia ao fanatismo, né, que nós estamos vendo aí, esse movimento da intolerância religiosa que está acontecendo, principalmente, né, em nosso Brasil. Então, não ter esse fanatismo, é
do conceito de religião, religar a criatura ao Criador, a pessoa se transformar, se tornar melhor. A religião nos dá esse suporte. Quantas vezes estamos passando por uma determinada situação, né, um processo de dificuldades, aqueles altos e baixos da vida, do desemprego, do desencarne de uma pessoa querida, enfim, e a religião vem nos dar esse suporte. Então precisamos sim ter a nossa religiosidade, buscar uma religião que responde os nossos questionamentos, os nossos porquês. A vida, se está difícil, ela pode se tornar, né, um pouco amena quando nós temos esse suporte. Então, com certeza, a religião nos ajuda em nossa reforma íntima. Então, os irmãos que estão nos assistindo e que, porventura, ainda não está adesro a uma religião, procure uma religião que satisfaça, procure uma religião que responde o seu porquê. Não digo procurar a doutrina espírita, mas uma outra que vai preencher essa lacuna. Fica então aqui a dica, que a religião, sim, ajuda bastante na reforma íntima. É muito importante, eu achei muito bacana isso aí que você falou, que não é necessário que a pessoa procure ou que busque a doutrina espírita, né? Essa é a diferença do entendimento que as pessoas têm, né? A gente não diz que a religião, a doutrina espírita salva. Qualquer religião salva desde que modifique o ser humano, né, Chico? Isso é muito importante a pessoa saber, né? Eu conheço pessoas que participam de outras seitas, outras religiões, outras siglas, e muitas pessoas que não acreditam em absolutamente nada, mas que fazem o exercício da fé sem saberem que têm essa fé. Praticam a caridade, ajudam o próximo, e como necessitam dela, como você colocou aí, né? Porque a gente está sempre precisando dessa fé, dessa força, dessa ligação com o Pai. Quando a gente precisa dela, a gente tem ela bem fortalecida. Isso está bem claro também dentro da doutrina espírita. Jesus não fundou nenhuma religião, né? É importante a gente deixar isso bem claro. Chico, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso está lá em Lucas. Chico, qual a visão espírita nesta passagem? Que Jesus parece estar em contrassenso, mas não está, pois como pode ele, nosso mestre, né, nos ensinar que devemos aborrecer nossos familiares, amigos e a vida para sermos seus discípulos, Chico? A gente tem que tirar da letra que mata o espírito que vivifica, que edifica. Se a gente for ler, né, tanto o Velho como o Novo Testamento e interpretar ao pé da letra, nós vamos dizer, Jesus surtou, né, dizer uma coisa dessa. Mas o que ele quis passar para nós é que toda mudança, ela gera uma consequência. Vamos dar um exemplo simplório. Uma pessoa que está morando numa determinada casa e precisa fazer a sua mudança, mudar para uma casa menor, tem que se desfazer dos móveis, algumas coisas do gênero. Isso causa bastante aborrecimento, né? Porque arrumar toda aquela mudança, todas, né, as suas tralhas, gera, né, esse aborrecimento. Então, no momento que nós estamos passando por uma dificuldade da vida, ou usando tabaco, bebida, drogas, ou alguma coisa do gênero, encontramos uma religião, seja ela espírita ou outra religião, e começamos a entender que aquele vício nos faz mal, não só ao físico, mas também o mal mental, o mal espiritual. E começamos, né, a pensar em largar os vícios, uma força sobre-humana. Quem já teve vício vai entender o que eu estou falando, né? Porque eu sou ex-fumante, depois que eu entrei para a doutrina espírita, tive que fazer um exercício muito grande para deixar o cigarro. Aí passa-se o tempo, nós somos convidados para uma festa de família. E a primeira coisa que nos oferece é um copo de cerveja. Ah, obrigado, deixei de beber. Aí o que vem as perguntas? Ué, deixou de ser homem? Virou fanático? E se nós estivermos naquele propósito
de fazer a nossa reforma íntima, né, de deixar o vício, de deixar a corrupção, deixar tudo isso, as mazelas humanas, isso vai nos causar um aborrecimento muito grande. Por quê? Nós queremos apoio, principalmente dos nossos familiares, tá? E se a gente realmente estivermos na superfície, se esse desejo não for profundo, aí jogamos tudo fora e voltamos a usar os vícios. Então Jesus quer dizer isto, né? É preciso criar esse aborrecimento, deixar esses vícios, deixar essas mazelas humanas para a gente fazer a nossa transformação. Eis aí o objetivo dos ensinamentos de Jesus. Mergulhar dentro dele, buscar o entendimento dentro dele e fazer a nossa mudança. É importante a gente salientar e dizer para os nossos amigos que esses vícios não são só fumar, beber, comer, né? Aqueles vícios que nós temos, falar mal do próximo, né? Usar o pensamento de maneira errada, nos ligar a faixas vibratórias menos felizes. Todos esses vícios nos levam a crises existenciais e a problemas seríssimos, que podem nos levar, inclusive, ao suicídio inconsciente, né? Que é outro tema bastante debatido, bastante colocado, né? Então é importante essa questão dos vícios, é muito importante a gente colocar isso aí. Chico, nós estamos próximo ao final do nosso programa, do nosso bate-papo, então eu queria que você fizesse aí para nós, deixasse algumas reflexões acerca desse assunto tão importante, autoestima, autoconhecimento e nós. Sandro, antes de finalizarmos a nossa participação neste programa tão maravilhoso, tão instrutivo, gostaria aqui de deixar o meu cumprimento, meus parabéns, né, à equipe do 8º Conselho Espírita de Unificação da nossa cidade, com esse programa maravilhoso que tem levado a palavra espírita, o estudo da doutrina espírita a tantos lares, a tantas pessoas impossibilitadas de comparecer a uma das casas espíritas adesa ao Conselho. Nós temos 15 casas espíritas adesa ao 8º Conselho Espírita de Unificação, espalhadas por todos os cantos da nossa cidade. Amparo, Campo do Coelho, São Pedro da Serra, Lumiar, enfim, qualquer cantinho vocês vão encontrar uma casa espírita. Também, né, parabenizar o nosso novo cenário maravilhoso, essa cachoeira, né, escorrendo atrás de nós, formando esse lindo lago, dá aí uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade em nossos corações. Então, essa equipe que se multiplica, que se esforça, né, para nos ajudar, para divulgar a doutrina espírita, o nosso abraço, né, as nossas congratulações. Tá? Dizer também, para finalizar a nossa participação, que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. E eu gostaria que os nossos irmãos prestassem bastante atenção a esta fala, uma pequena frase, uma frase que nós podemos copiar de punho, colocar lá no espelhozinho do banheiro, na porta da geladeira, deixar dentro da carteira, que todas as horas que olhássemos aquela frasezinha, a gente ia ter um upgrade, um respiro, uma tranquilidade na nossa mente, que nos diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nessa busca do nosso elo perdido, do nosso conhecimento, para a elevação da nossa autoestima, para esse trabalho de reforma íntima, essa frase nos dá um suporte. Saber que Deus está conosco, e se Ele está conosco, nada poderá nos derrubar, nem a doença, nem o sofrimento, nem essas crises que nós estamos atravessando. Lembrar que Deus está no comando de tudo. É um Pai que supervisiona, vê e prevê tudo. E se Ele está no comando, vamos aceitar em nossa vida, porque Ele está conosco e nada nos faltará. Muito bem. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando esse programa, Atualidade Espírita, na certeza de que vocês tenham entendido o recado e possam colocar em prática. E para a gente
deixar para vocês aí mais uma frasezinha. O espírita não é melhor que ninguém, mas tem a obrigação de ser melhor do que é. Essa frase é do nosso amigo Chico Xavier, em homenagem ao nosso amigo Chico. Fiquem com Deus, continuem com Deus, muita paz e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.